Livro de Provérbios, capítulo 13, versículo 20, e diz assim a palavra do Senhor em nome de Jesus. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos sofrerá aflição. Feche seus olhos. Senhor Jesus, guia-nos agora nesse momento de acordo com a sua vontade e de acordo com o teu texto sagrado, teu texto bíblico. Que nesse momento, nessa noite de terça-feira, nós estejamos com nossos corações abertos para escutar a sua voz e o seu direcionamento. Num tema tão relevante, no mundo onde estamos constantemente cercados por pessoas, a sua palavra nos ensina a termos filtro, nos ensina a termos cuidado, nos ensina a administrarmos quem são as pessoas que estão próximas de nós. Que tudo isso venha a entrar na nossa mente como o conselho do Deus vivo que quer o melhor para nós, e que isso seja, de fato, vivido por nós. Se nessa noite for necessário que deixemos algumas amizades, mudemos de comportamento, que o Senhor venha a nos capacitar para vivermos tudo aquilo que o Senhor deseja. E que em tudo, nas nossas vidas, nos nossos momentos e nessa reflexão, o seu nome seja glorificado e que o Senhor venha nos direcionar e nos capacitar em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, minha irmã, meu irmão, que Deus te abençoe, uma boa noite a você, que está aqui conosco presencialmente na Promessa Tatuapé, boa noite a você que nos acompanha virtualmente, seja ao vivo, ou seja, posteriormente, através do nosso vídeo postado no canal Promessa Tatuapé. Então, desde já, se você não é inscrito, se inscreva-se no nosso canal Promessa Tatuapé, nós temos um Instagram também, que você pode seguir, acompanhar as notícias, acompanhar publicações, acompanhar um pouco do conteúdo que a gente tem feito, é o mesmo nome, Promessa Tatuapé. Siga-nos nas redes sociais, Facebook, Instagram e no nosso YouTube, para ficar sempre por dentro de tudo que está acontecendo. No texto de hoje, Provérbios capítulo 13, versículo 20, nós temos como título Cuidado com as companhias. E nós temos seguido nessa série de mensagens, onde nós temos visto os bons conselhos de Deus para nós. Estamos vivendo com sabedoria através de tudo aquilo que Deus, através do livro de Provérbios, vem nos aconselhar, vem mostrar para nós o que é viver uma vida sábia, fazendo boas escolhas e tomando boas decisões. Para isso, no texto dessa noite, eu vou pedir para você manter a sua Bíblia aberta em Provérbios capítulo 13, no versículo 20, e a gente vai ler esse texto de novo, para a gente entender aquilo que o autor do texto está querendo dizer, algo que se harmoniza em outras partes da Escritura, onde ele diz: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos sofrerá aflição. Ou seja, em primeiro lugar, a ideia do texto é que muito de quem nós nos relacionamos e com quem nós nos relacionamos diz sobre quem nós seremos. Em outro texto da Escritura, como em 1 Coríntios capítulo 15, o apóstolo Paulo fala que as más companhias corrompem os bons costumes. Outros trechos e outras frases importantes é: dize-me com quem tu andas e direi com quem tu és. E isso é uma verdade. As pessoas das quais nós fazemos parte, os grupos de amigo que a gente frequenta, os grupos de WhatsApp que a gente tem, as pessoas que fazem parte do nosso contexto, do nosso dia a dia, influenciam quem nós somos diretamente. É muito errado e muito fora da realidade a gente acreditar que nós somos paredes impenetráveis. Pessoas que são impossíveis de serem influenciadas. Às vezes a gente acredita que não, eu sou crente, eu sou cristão, eu vou à igreja, então eu não sou mais influenciado pelo mundo. É impossível alguém me influenciar, é impossível alguém acessar minha mente e fazer eu ter algum tipo de comportamento. Isso é um equívoco muito grande. Porque com essa mentalidade a gente pode se colocar em lugares onde nós seremos bombardeados e influenciados. E é inevitável que, quando nós estivermos em contextos contra as verdades bíblicas, nós seremos provados e nós seremos tentados a nos parecermos cada vez mais com o contexto em que nós estamos.
Uma pessoa que se envolve num grupo de amigos onde não quer saber de nada, cedo ou tarde se tornará um desses. É ilusão a gente acreditar que nós somos super-heróis, pessoas blindadas de influências externas. Mas, na verdade, a Bíblia muito mais fala que nós somos falhos e suscetíveis, e por isso nós temos que ter cuidado com quem nós vivemos, com quem nós nos relacionamos, porque ela sabe que nós somos fracos. E a Bíblia tem diversos exemplos de pessoas que, por causa das más amizades, por causa dos maus companheiros, por causa de ter andado com tolos em vez de sábios, vieram à ruína. Por isso, no texto de hoje, na pregação de hoje, a gente vai ver algumas verdades bíblicas, a gente vai ver alguns exemplos práticos de como as companhias é alvo de extremo cuidado para as nossas vidas. De como as pessoas com quem a gente se relaciona, a gente tem que ter um cuidado muito grande de como a gente tem se portado com elas e de como nós temos sido influenciados por elas. E isso tem tudo a ver, seja com pessoas físicas ou seja até nas redes sociais, com o conteúdo que acessamos, com o conteúdo que aparece para a gente. Os algoritmos do Instagram, do Facebook, são capazes de captar todas as coisas que você gosta e as suas preferências através de cookies, através de preferências concordadas. Quando você clica aceito esses termos, aceito cookies, aceito, significa que a plataforma digital está tentando descobrir o que você gosta e o que você é. E aí ela vai sugerir sempre conteúdos com base no que você curtiu, no base com o que você escuta, com base com o que você gosta. E tudo isso no nosso celular, que sempre está na nossa palma da mão e perto da gente o dia inteiro, é alvo de influência a nós. Aquilo que a gente escuta, aquilo que a gente ouve, as pessoas com que a gente conversa, nos influenciam. E é errado a gente acreditar que isso não é verdade. Por isso, nessa cultura moderna, onde nós estamos sendo constantemente influenciados por tudo que a gente vê, toca e escuta, a Bíblia vem falar da influência que a companhia pode nos trazer. A Bíblia vem nos fazer recordar e refletir sobre qual é o tipo de gente que está na sua vida. Quais são os tipos de pessoas que você tem chamado de amigo, que você tem confiado, que você tem contado os seus segredos, que você tem aberto o seu coração? O provérbio ele é muito claro, ele fala, quem anda com o sábio será sábio, mas o companheiro dos tolos sofre aflição, ou seja, se nós estamos com pessoas boas ao nosso lado, seremos bons. Mas se nós só frequentamos lugares ruins, frequentamos e vivemos com pessoas de caráter duvidoso, é verdade que nos tornaremos iguais. Por isso, há no mundo atual duas possibilidades. Em primeiro lugar, é você viver como todo mundo. É você fazer o que todo mundo faz. A primeira possibilidade é ver qual que é a tendência, qual que é a moda, e seguir a moda. E ser influenciado diretamente para o mundo. Se na faculdade todo mundo faz isso, eu faço. Se no Instagram todo mundo segue essa página, eu sigo. Se todo mundo gosta desse tipo de conteúdo, eu gosto. Se todo mundo fala desse jeito, eu falo. E, em primeiro lugar, essa é a primeira possibilidade. A gente ser completamente influenciado pelas companhias, pelas coisas do mundo. E, em segundo lugar, e também é errado, é a gente se fechar totalmente e viver uma vida solitária. Porque muitas vezes a gente pensa, já que as pessoas traem, já que as pessoas frustram, já que as pessoas decepcionam, já que pessoas podem me levar para um mau caminho, então eu vou viver sozinho. Antes só do que mal acompanhado, uma frase clássica. Só que a Bíblia também é contra a vida solitária. E nessa era de autonomia, onde cada um é por si, onde nós somos livres, onde nós somos sozinhos, onde tudo o que a gente faz ou deixa de fazer sou eu que decido, a Bíblia vem falar que é importante uma boa companhia.
A Bíblia sempre mostra, seja através do livro de Provérbios, seja através das narrativas, das histórias, de que é importante termos pessoas ao nosso redor, ao nosso lado, que nos aconselham, que nos ajudam, pessoas que a gente pode desabafar, contar as lutas, contar os segredos, contar as vivências, pessoas que a gente pode receber ajuda e ajudar. Ou seja, é importante a gente seguir um caminho de equilíbrio. Nem ser amigo de todo mundo, de qualquer pessoa, e ser influenciado pelo nosso meio, e nem sermos pessoas solitárias que vivem a vida cristã sozinhas, como se elas fossem conseguir. Mas a Bíblia sempre mostra a ideia de comunidade, de que a adoração é comunitária, de que a vida cristã é comunitária, de que boas pessoas são pessoas que vivem em comunidade, que tudo é uns pelos outros, oremos uns pelos outros, tudo é plural na Escritura. Só que a nossa atenção hoje não é rejeitar o plural, rejeitar as companhias, rejeitar ser social e sociável, mas é ter equilíbrio, é ter filtro de quem são as pessoas que estão dentro da nossa vida. Então, em primeiro lugar, a gente vai ver a natureza da sabedoria de acordo com esse texto. Ele começa falando que a sabedoria nasce de pessoas que estão ao redor de sábios. Ou seja, se você, se eu, se nós queremos ser sábios, não é ao redor de tolos que a gente vai conseguir isso. Não é ao redor de pessoas ignorantes, não é ao redor de pessoas fúteis, não é ao redor de pessoas que não querem nada com nada que a gente vai conseguir ser inteligente, que a gente vai conseguir amadurecer e que nós vamos conseguir ser sábios. É igual a gente acreditar que se a gente assinar o pay-per-view do Big Brother e assistir Big Brother 24 horas por dia, a gente vai ser alguém sábio. Claro que não. É igual acreditar que se a gente consumir só Netflix, a gente vai ficar inteligente. Não. O autor dos Provérbios está falando a mesma coisa. Não tem como ter sabedoria sem ter atitudes sábias. Não tem como acreditar que a sabedoria vai cair do céu. Vai simplesmente dar um estalo de dedo e pronto, você virou uma pessoa extremamente sábia. Não, mas a sabedoria é um caminho que tem que ser trilhado através de atitudes. E uma das atitudes que o provérbio fala, que é o que a gente vai refletir nessa noite, é de ter boas companhias ao nosso lado. E um exemplo parecido que eu consigo extrair disso é quando eu tocava no grupo de louvor. E eu lembro que quando eu estava aprendendo a tocar violão, mal sabia tocar nada, e estava com alguns amigos meus que também não sabiam tocar nada, eu progredi muito pouco. Porque tudo que eu aprendi era muito da hora, era muito novidade e era suficiente. Mas quando eu fui para um ambiente onde as pessoas eram muito melhores do que eu, era necessário que eu me aprimorasse. Era necessário que eu aprendesse os acordes, aprendesse as coisas, aprendesse como toca, como escuta, como faz, como fala. Porque a companhia, o ambiente que a gente está, vai moldar quem nós somos e a nossa atitude. E isso é um fato. Então, o autor aqui do provérbio, ele está falando que aquele que anda com pessoas sábias vai se tornar mais sábio. Por isso, em primeiro lugar, se nós desejamos a sabedoria, que não é um dom repentino, mas é sim uma construção de vida, nós temos que filtrar as nossas companhias e enxergar quem é a pessoa que está no nosso lado. Não adianta nós queremos crescer em maturidade e em sabedoria se a gente só fica do lado de gente ignorante, de gente resmungona. E querendo ou não, as pessoas afetam umas às outras. Um exemplo disso é muito claro. Fica do lado de alguém que está reclamando, que está triste, que está desanimado, que tudo está ruim, que tudo está complicado. Meu irmão, vai dar um tempo que você vai ficar igual. Você vai começar a reclamar também, tudo vai começar a ficar chato, tudo vai ficar complicado, vai chegar, nossa, né, mais uma vez, né? Agora, convive com alguém que até o asfalto é bonito, de São Paulo, que agradece por tudo, que sempre está sorrindo, que sempre está feliz, você fica feliz também. E o provérbio está falando a mesma coisa, você quer ser sábio, você quer crescer em sabedoria, você quer amadurecer, se preencha de pessoas assim.
Viva em contextos que aprimorem quem você é, que te joguem para cima, que vão exigir de você melhoria. E não ambientes que te prejudicam, ambientes hostis, pessoas complicadas, pessoas desanimadas. Essas pessoas só vão complicar você, mas viva do lado de pessoas sábias. Filtra a companhia. Sabe, às vezes a gente perde muito tempo com muita conversa fútil, com muita companhia fútil, que não acrescenta em nada na vida, não muda as contas que nós temos que pagar, não vai fazer o almoço e a janta para a gente, não vai fazer a gente mais sábio, nem vai ajudar a gente para a prova, mas a gente insiste em manter contato excessivo com pessoas que só vão prejudicar a nossa caminhada. Por isso o autor aos Provérbios fala, verifique quem são as suas companhias, se são sábios ou se são tolos, porque é o companheiro dos sábios que será sábio, mas é o companheiro do tolo que sofrerá aflição e que será tolo também. Por isso, é muito importante, durante a nossa caminhada, a gente constantemente olhar qual é o conteúdo que a gente tem assistido, quais são as músicas que nós temos ouvido, quais são as pessoas que a gente tem desabafado. Porque isso é muito importante. Muitas vezes a gente está desabafando para alguém que a gente acredita que a pessoa está com preocupação, mas a pessoa só está com curiosidade. Ela não está preocupada em que você está sentindo, no que tem que fazer, não, ela só está curiosa para descobrir o que está acontecendo na sua vida e contar para outra pessoa. E você se cerca de pessoas desse tipo, só vai te fazer mal, só vai te prejudicar. Agora, quando você sabe que tem um amigo, como diz no próprio livro de Provérbios, que é mais chegado que um irmão, mesmo que seja poucos, você vai melhorar, você vai amadurecer e você vai ser sábio. Por isso que a amizade, que companheirismo, de ser uma pessoa de boas companhias, não diz respeito a números. Não diz respeito à quantidade. Não é eu olhar no Facebook, nossa, eu tenho 1000 amigos no Face. Tenho 5.000 seguidores no Instagram. Não, isso não significa nada. Mais importa ter 2 amigos verdadeiros do que estar cercado de milhares, centenas de amigos, que na hora que você precisa não vão estar lá. Que só vão empurrar a sua vida para baixo, que só vai fazer você fazer besteira. Por isso, filtre as suas companhias, porque elas vão impactar quem você é. E caminhando já mais para o final, a Bíblia dá alguns exemplos clássicos de como companhias moldaram a vida e a história de pessoas. O primeiro exemplo que eu quero dar é o exemplo de Ruth e Noemi. É um exemplo muito claro, onde Ruth tem a escolha de abandonar Noemi e voltar lá para a sua cidade de origem, mas ela fala, o teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Ou seja, o relacionamento que Noemi tinha com Ruth foi tão profundo, foi tão forte, que fez Ruth se apaixonar não só por essa amizade de Noemi, mas pelo Deus de Noemi. Ou seja, foi através do relacionamento que Noemi conseguiu discipular, que conseguiu tratar, que Ruth conseguiu crescer. E foi através desse relacionamento que mais para frente do livro de Ruth a gente vai ver que Ruth se encontra com Boaz, eles são resgatados e depois eles têm uma boa vida, que inclusive Davi é neto ou bisneto de Ruth. Ou seja, as companhias que nós temos vão influenciar o nosso futuro, vão influenciar os nossos próximos passos. Se Ruth tivesse ido embora, a história teria sido outra. Mas Ruth desejou ficar perto de uma pessoa boa, e foi através dessa decisão de Ruth, de falar o seu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus, que levou ela à fé verdadeira e à salvação. Ou seja, ter contato com pessoas boas nos ajudam nos nossos passos, no nosso futuro, na nossa vida. Se a gente tem esse exemplo como positivo, a Bíblia também dá um exemplo negativo, e um exemplo muito clássico é Roboão, que foi um rei jovem que assumiu o trono, foi filho de Salomão, e Salomão, no seu reinado, ele foi muito duro, o imposto era muito alto, eles trabalharam muito para construir o templo, para construir toda aquela riqueza de Salomão, o povo teve que trabalhar demais. Então, quando Salomão morre e Roboão assume,
O povo fala assim, Roboão, a gente está cansado, a gente está exausto, seu pai foi duro com a gente. Você pode aliviar um pouco? Pode diminuir um pouquinho o imposto? Pode ser mais tranquilo com a gente? Roboão falou, vou tomar alguns conselhos. Aí Roboão vai se aconselhar com o pessoal do palácio, com os mais velhos. Aí os mais velhos falam, de fato, Roboão, seja mais brando, seja mais tranquilo. Aí Roboão vai se aconselhar com os amigos jovens e insensatos dele. Aí os amigos dele falam, Roboão, se seu pai foi duro, você tem que ser mais duro ainda. Esse povo tem que se submeter a você pela força. Aí o que Roboão faz? Escuta os jovens, escuta os amigos mais novos dele. Resultado? O reino se divide. Roboão perde o reino, acontece um caos, tudo por água abaixo, ele perde o reinado e foi um rei que desagradou a Deus e terminou a sua vida em idolatria. Por isso, os conselhos que a gente escuta moldam também quem nós somos e as nossas próximas atitudes, os nossos próximos passos. Está vendo como a Bíblia sempre dá exemplos de que, dependendo da companhia que a gente tem, o nosso futuro será estabelecido? Dependendo das pessoas que a gente se cerca, a nossa vida vai ter atitudes e consequências positivas e negativas. É como um jovem cristão que está firme na sua fé, mas se une a amigos sempre zombadores, sempre de vida torta. Aos poucos, quando ele menos perceber, ele vai estar começando a rir dos mesmos pecados, a falar as mesmas bobagens, a enfraquecer nos hábitos espirituais, a orar menos, a jejuar menos, a rir mais, a zoar mais, a começar a concordar de que, isso não pega nada, isso não dá nada, ninguém vai descobrir, todo mundo faz isso, todo mundo é assim, e quando menos vê, o jovem que era cristão, que foi criado numa doutrina, numa criação boa, está distante da fé. Por isso é importante, eu quero concluir dizendo, que é importante a gente ter discernimento nos nossos relacionamentos. Não cultive relacionamentos degradantes para você. Não cultive relacionamentos que só te levam para baixo. Não escute conselhos de pessoas que são tolas. Não perca tempo consumindo conteúdo fútil, inútil. Mas viva como uma vida que entende o caminho da sabedoria e que enxuga a cada segundo da vida para ser mais sábio, que sempre reflete sobre quem são os meus amigos, quais são as coisas que eu assisto, o que eu tenho escutado e como eu quero ser um cara sábio, uma moça sábia. Eu vou examinar tudo isso para ter uma vida sábia. É como eu falei no início, não tem como eu querer ser sábio se eu não tenho nenhum hábito sábio. Se eu só fico com gente nada a ver, se eu só escuto música nada a ver, e só assisto novela, como é que eu vou ser um cara sábio? É impossível. É querer que 1 mais 1 dê 3. É isso que o provérbio está falando. Quem anda com sábios será sábio, mas o companheiro de tolos vai sofrer aflição. Uma hora vai dar ruim. Uma hora alguém descobre, uma hora a sua vida prejudica, uma hora o castelo cai, uma hora a casa cai, porque as más companhias não só corrompem os bons costumes, mas, como diz o provérbio, leva aflição a quem anda muito com tolos. Por isso, concluindo, a gente vê que Provérbios 13:20 não é só um conselho superficial, mas é um princípio bíblico que nos muda a termos relacionamentos que vão moldar o nosso caráter por bem. Vamos ter companhias que vão influenciar as nossas decisões. E dependendo dessa companhia, desse conselho que a gente escutar, a nossa decisão vai ser boa ou ruim. E a gente também aprendeu que amizades determinam destinos. Os amigos que a gente tem ao nosso redor vão nos influenciar sobre qual vai ser o nosso futuro. Por isso, a gente vê Cristo, aquele que andou com todos, mas nunca foi moldado. Ele foi aquele que, embora teve contato com todos os tipos de pessoa, sempre transformou a todos. Mas diferente de Cristo, nós somos frágeis, nós somos suscetíveis, nós somos influenciáveis. Por isso a Escritura nos chama à prudência. Você não é Jesus, você não é super-homem, você não consegue.
mas é muito mais reconhecendo a nossa fragilidade, a nossa fraqueza, a nossa dependência dele, que foi o perfeito, que a gente consegue viver uma vida sábia. Por isso, antes de ter a sua referência em fulano e fulana, antes de desabafar com alguém, antes de desabafar na rede social, antes de ter como companhia algum homem ou alguma mulher, seja familiar ou seja amigo, Cristo deve ser o seu companheiro. Jesus deve ser o seu melhor amigo. Jesus deve ser a sua referência. Ele é a sabedoria de Deus. Ele é o caminho dos sábios. Ele é a perfeição encarnada. Por isso, se você quer se tornar sábio, ande com Jesus. Viva com Jesus. Coloque Jesus no seu cotidiano, coloque Jesus na sua semana, coloque Jesus nos seus ouvidos, na sua boca, nos seus olhos, coloque Cristo nas suas decisões, coloque Cristo e construa amizades que glorifiquem Cristo, porque esse é o caminho da sabedoria e da vida, o caminho onde a gente anda com Jesus. Por isso, vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus, vamos orar. Que nós, como comunidade que se reúne em torno de Jesus, como uma igreja que quer se tornar parecida com Jesus, não tem como ser isso sem andar com Ele. Não tem como ser cristão sem andar com Jesus. Não tem como ser filho de Deus sem ser amigo de Deus. E muitas vezes vivemos a semana longe. Muitas vezes a gente cai no risco de pensar que existe a possibilidade de ser crente sem orar, sem jejuar, sem falar com Deus, sem meditar na Sagrada Escritura, sem estudar de verdade. Mas a Bíblia é clara, se nós não formos amigos de Deus, se nós não tivermos Cristo como a nossa companhia, na nossa semana, no nosso dia a dia, o caminho vai nos levar a ser tolos, à aflição. E Jesus apela através de provérbios falando, você não precisa cair em tentação, você não precisa cair no erro, você não precisa seguir maus conselhos, você não precisa destruir o seu futuro, você não precisa sofrer aflição, você não precisa disso. Tem como você viver diferente, tem como seu futuro ser diferente, tem como você ser transformado. É andando comigo, é andando com Jesus. Por isso, que em nossa semana, que até o nosso próximo encontro, a gente possa cultivar um relacionamento com Deus. A gente possa cultivar Jesus como nosso melhor amigo, como nosso amor da vida, como o primeiro a quem nós recorremos. Porque é assim, é olhando para Cristo, é vivendo em Cristo, que nós seremos cada vez mais sábios e cresceremos em maturidade nele. Feche seus olhos em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, pela palavra de hoje, pela explicação. Que o Senhor venha sempre corrigir os nossos relacionamentos, corrigir a maneira que nós nos portamos, corrigir a maneira que a gente vive. Às vezes a gente vive no automático e nós nem nos damos conta, quando a gente já está cercado de pessoas que não temem ao Senhor, cercado na roda dos escarnecedores e dos zombadores. Quando a gente menos percebe o conteúdo que a gente escuta, assiste, vê, as horas que a gente gasta, são com futilidades, são com coisas inúteis, que em nada nos acrescenta. Mas que nessa noite o Senhor mais uma vez venha demonstrar o seu amor e a sua graça a nós e fazer a gente reorganizar a nossa vida, reorganizar a nossa semana, reorganizar o nosso tempo, entendendo que é aquele que anda com sábios, que o valor da companhia é imensurável, que nós devemos glorificar a Cristo e ter Cristo como nosso amigo e pessoas parecidas com Ele na nossa jornada. Nos ajude a, como igreja, continuarmos crescendo nessa graça e nesse conhecimento de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Vamos louvar, minhas irmãs e meus irmãos.